Olá, hoje vamos falar de um assunto muito sério, que já vem acontecendo há alguns meses, mas que nesta época do ano, por conta das compras de final de ano, tem aumentado, especialmente fazendo como vítimas idosos, os golpes. Hoje o nosso convidado é o advogado Felipe Dorileu, que é também consultor jurídico do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, do SINDAP de Mato Grosso, é conselheiro do CONDECOM, Conselho de Defesa do Consumidor do Estado, né? Bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite, Felipe. Muito obrigado, um ótimo dia a vocês. Como vocês têm recebido, né, esses golpes? Isso é fato? Aumentou nessa época de ano? Que tipos de golpes têm mais atingido aí os idosos? Nos últimos tempos, né, desse último ano, através de um levantamento do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDC, eles nos mostraram os dados que houve um aumento significativo, assim, alarmante. Cerca de mais de 200% de reclamações que eles recebem diariamente acerca dessas situações que envolvem os golpes e fraudes na ordem financeira contra aposentados, pensionistas e idosos como um todo. Esses golpes, os estelionatários, eles vêm se aprimorando cada vez mais e usam de fatos que são do dia a dia desse idoso, que é de conhecimento notório, para fazer a armadilha onde esse idoso vai cair nesse golpe, vai acabar sendo lesado e vai ficar aí com um empréstimo não consentido, não contratado por 84 meses, por 6, Nossa. 5 anos aí pagando por isso. Uhum. Esse golpe do empréstimo, por exemplo, vamos detalhar um pouco mais dele. Como que eles chegam no idoso e eles acabam conseguindo fazer com que seja efetivado o contrato do empréstimo? Ah, nós temos assim, eu vou citar três principais, que são aqueles que os idosos acabam mais caindo. O primeiro deles, eles utilizam da famosa prova de vida, que acontece geralmente todo ano no INSS, todo aquele aposentado pensionista sabe que deve fazer essa prova de vida. Então eles contatam através do WhatsApp ou através do telefone de uma ligação e fala para esse idoso, o senhor tem que fazer uma prova de vida. Para isso, eu preciso que o senhor me mande uma selfie sua ou seus documentos, ou até mesmo ele envia um link e fala, clica nesse link e siga as instruções para estar fazendo essa prova de vida. O idoso, como eu classifico, ele, aquele aposentado que trabalhou a vida inteira arduamente para construir esse país, ele é uma pessoa honesta, de boa fé. E, de certo modo, ele não tem essa expertise, ou até mesmo a malícia, né, que nós aqui já dessa era digital temos, né, de se precaver. Então ele, poxa, eu tenho que realmente fazer uma prova de vida, ele acha que é uma facilidade aquilo. Ele clica nesse link e quando ele vai ver, ele fez um empréstimo. De imediato, a outra pessoa do outro lado, o golpista, o estelionatário, fala, o senhor fez um empréstimo e está feita a prova de vida. Aí ele fala assim, poxa, como assim? Empréstimo? Mas eu não fiz empréstimo. Aí ele, não, o senhor não, então agora o senhor tem que devolver esse dinheiro para o banco. E aí o que acontece? Esse mesmo estelionatário, o dinheiro cai na conta dele, 2, 3 dias depois, ele envia um Pix ou um boleto para ele pagar, para ele falar, o senhor Como se pagando, estivesse devolvendo o devolvendo, dinheiro. vai estar tudo tranquilo. Nossa. E aí ele paga esse dinheiro para um terceiro, até mesmo para uma instituição de pessoa jurídica, né? Geralmente eles colocam uma pessoa jurídica ali, uma assessoria, alguma coisa nesse sentido, e ele paga. Mês subsequente começa a vir os descontos e quando ele vai ver, esse estelionatário não responde mais as mensagens, não fala mais com ele. O banco de origem, quando procurado, fala, não, o senhor tinha que devolver o dinheiro para nós aqui, o senhor devolveu para um terceiro, o banco não tem responsabilidade sobre Você isso. fica com uma dívida E maior. ele fica com essa dívida aí. A outra situação é que eles oferecem muito a questão da portabilidade. Então, o estelionatário, o golpista, ele tem todos os dados dessa pessoa, sabe os empréstimos que ela tem, quanto que desconta, quanto que ela recebe, o percentual dos juros, e oferta para essa pessoa uma proposta melhor. Com juros mais baixos, vai diminuir a parcela. E assim, na situação que vivemos hoje, para os idosos ali,
qualquer R$ 20 a menos numa parcela já é alguma coisa. Então ele acaba aceitando isso. Não, eu quero. Só que na verdade não é feita uma portabilidade, e sim um novo empréstimo. E quando esse empréstimo cai na conta dela, esse golpista fala, o senhor tem que agora quitar aquele empréstimo lá para ser feita a portabilidade. E ele manda o dinheiro para essa pessoa achando que vai quitar o empréstimo e vai ficar só com aquele da portabilidade. Quando, na verdade, ele continua com aquele antigo e vai ficar com outro novo e sem o dinheiro desse novo empréstimo. E o pior, acho que assim, é que eles usam de situações que são reais. A portabilidade, por exemplo, é algo possível, que você pode negociar aí, tirar a sua, né, sua dívida, renegociar com uma outra instituição financeira para você quitar essa dívida, mas sem esse, digamos, esse atravessador, né? Outra situação assim que eles utilizam, todos sabem que é de notório conhecimento a situação de devoluções de valores pelo Banco Central. O próprio Bacen disponibiliza um site para ver se você tem valores a receber. Então eles utilizam, quando a pessoa tem a margem muito pequena, assim, pode fazer no máximo 800, 700 reais de empréstimos, que seja. Eles utilizam disso. E chega nesse idoso, o senhor tem um dinheiro para receber do Banco Central. Manda, inclusive, a notícia do próprio site do Banco Central. Eu já atendi casos onde a pessoa recebe a notícia do Banco Central. Real, né? A notícia é real. E, às vezes, ele viu isso na televisão, em alguma entrevista, então ele sabe. Ele fala, poxa, eu tenho dinheiro para receber, trabalhei a vida inteira, provavelmente deve ter ficado um resíduozinho ali. Para o senhor receber esse dinheiro, o senhor tem que clicar nesse link. Quando ele vai ver, ele está contratando um empréstimo ali. De fato, ele não consentiu com aquilo. A grande questão aqui é que, primeiro, há um total desrespeito com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todos esses idosos têm seus dados vazados, dados da sua aposentadoria, do seu benefício. Esses fraudadores, esses golpistas, têm acesso a essas informações. O segundo ponto aqui é que, para o banco, é vantagem esse idoso ser lesado. É até difícil falar isso, mas essa é uma realidade que a gente enfrenta. Antigamente, a gente tinha um cenário onde os assaltos, né, os crimes, eles eram cometidos contra os bancos. Sim. Então, Físicos, entravam nas agências, né? levavam o dinheiro do banco. Hoje, né, nessa modalidade de crime virtual, a vítima, né, e quem é lesado é o consumidor, é esse idoso. E para o banco, é até vantajoso, por quê? Porque ele está oferindo lucro ainda sobre esse empréstimo não consentido. Então, o banco deixou de ter prejuízo com os crimes físicos, não é mais vítima, não tem mais prejuízo e passa a ter lucro ainda com esses crimes que são cometidos contra esses idosos. Então, é esse cenário hoje que nós encontramos. Existem leis e regulamentação nos estados que proíbem, mas que, de fato, a gente não vê nenhuma sanção, nenhuma punição, seja pela FEBRABAN ou pelo próprio Banco Central, contra essas instituições. Qual seria, assim, o caminho, né? Então, a gente vê aí que o idoso se vê enrolado num empréstimo a longo prazo, tirando dali, às vezes, até o próprio sustento, né? Eu acredito que o primeiro passo é fazer um boletim de ocorrência, né? Mas como lidar, então, com essa questão, por exemplo, em frente à instituição financeira? Bom, o que a gente sempre orienta é, se cair qualquer valor na sua conta que você desconheça, primeiro, antes de tudo, não gaste esses valores. Tenta buscar a origem desse dinheiro. Não repasse ele a terceiros que informem que se tratam de pessoas de banco, porque hoje, assim, pelo WhatsApp, esse golpista, esse fraudador, ele vai utilizar uma foto do banco ou uma logo ali. Então, assim, não transmita suas informações a essas pessoas. Não gaste o dinheiro. Registre um boletim de ocorrência pelo fato do que aconteceu, se vier aparecer algum empréstimo que você não consentiu. E procure os órgãos de proteção. Hoje, tanto no SINDAP quanto pelo CONDECOM, nós temos trabalhado para trazer um fortalecimento dos PROCONs, né, seja eles os municipais, em todos os municípios, dos 140 municípios do estado, e inclusive o PROCON estadual. A outra medida que nós temos é, se não solucionado,
se tentar entrar em contato via o 0800 do banco, e não conseguir solucionar, é buscar através da justiça essa reparação, né? A declaração da inexistência desse contrato, a devolução de valores que foram cobrados indevidamente e até uma questão de um dano moral aí. Eu conheço uma pessoa que recebeu uma ligação do número oficial do banco, no qual ele tem a conta. Não me lembro qual era a história, mas querendo confirmar alguma coisa, enfim. E ele falou, não, então espera aí, eu vou ligar para vocês. Desligou e ligou. E aí a pessoa do banco informou, olha, esse número não nos permite fazer ligações para os clientes. Esse número é o número oficial, mas é para o correntista entrar em contato conosco. É golpe. Mas era o número oficial. Então, assim, eu acho que essa questão de você receber uma ligação com uma pessoa falando, identificando, né, o correntista, então alguém que tinha informações. Então, essa questão de vazamento de dados é até assustadora, né? Porque como assim você tem ali uma pessoa que não é oficialmente da instituição que você, né, entrega né, os seus valores e você está à mercê, né? Como é que está sendo na justiça essa, né? Como é que o judiciário está recepcionando essas questões, especialmente em relação aos idosos? Nós temos o judiciário hoje, ele segue muito a questão do processo, do contrato, da efetivação. Inclusive, através do CONDECOM, nós tivemos uma reunião com a presidenta do TJ, a desembargadora Clarice, onde a gente pediu essa sensibilidade, né, esse olhar mais diferenciado para o idoso. Porque eu coloco o idoso, assim como a criança, além das leis que regem todos nós aqui, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, tanto a criança quanto o idoso, eles têm uma lei especial que são os estatutos. A criança, o Estatuto da UECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, e o idoso, o Estatuto do Idoso. Então essas leis servem para proteger ainda mais, blindar ainda mais tanto o idoso quanto a criança. E esse idoso, quando ele vai para a justiça ali, às vezes o magistrado ali que recepciona o processo vê que houve uma contratação, que tem a selfie desse idoso no contrato, que esses valores caíram na conta desse idoso, então ele fala, olha, tá tudo legal, e acaba indeferindo. E esse idoso fica com esse empréstimo que de fato não foi consentido por ele, que ele não quis esse empréstimo, por 5, 6 anos, pagando sempre, geralmente, o dobro do valor que ele recebeu. E o que nós pedimos é essa sensibilidade do judiciário, de se colocar, né, de sair um pouco dessa bolha processual, né, e ter um olhar mais diferenciado, né, com mais acolhimento, com mais sensibilidade mesmo para a situação que vive esse idoso. Que nós temos dentro de casa mesmo. Você pega um avô, uma avó, que de certo modo é igual eu classifico eles, são analfabetos digitais. Eles por mais que eles estão nessa era nossa, mas eles não têm expertise de lidar com um aplicativo de telefone, seja de banco, seja de WhatsApp. Então, como tem essa falta de expertise, eles acabam caindo nesses golpes, que são assim, é um prato cheio para os estelionatários, para os fraudadores aplicar. E aí eu acho que independe até de classe social, de estudo do idoso, porque eu conheço uma pessoa, uma idosa médica, né, já aposentada, tinha aquela história nos aeroportos de oferecer revistas, né, e assim, ela foi ela aceitar uma revista de graça, aí a pessoa na conversa, não sei o quê, falou, eu acho que registro de cartão, eu sei que ela, assim, sem ela saber, ela contratou a assinatura de 2 revistas. Uma era uma revista rural, a outra era uma outra revista que não era de interesse dela, mas de repente quando ela viu, estava chegando a revista e ela tinha assinado um contrato de anuidade de uma assinatura de 2 revistas, né? E ela ficou se sentindo até muito mal, porque depois ela disse, mas como assim, eu tenho estudo, eu sempre estou procurando me atualizar, e como que eu caí, como que eles fizeram isso, né? Eu acho que esse é muito sério. Quando a pessoa ela busca, por exemplo, diante do judiciário, né,
acho que anular o contrato, né, rever valores, mas ela pode, por exemplo, também pedir ali danos morais, até em relação às instituições financeiras, não seria uma forma de pressionar, digamos? Ou isso não caberia? É, geralmente, quando a gente coloca isso num processo, dependendo da situação e do caso, né, se houve realmente uma situação que essa pessoa vivenciou ali, que amargou um sabor, né, um sabor ali de vexatório, né, de se sentir enganada, e isso lesou a questão da honra dela, né, houve uma ofensa ali a essa situação, obviamente, né, nós entramos e pedimos a questão do dano moral. É até engraçado falar, mas hoje no judiciário tem uma limitação desse teto. Então, é uma linha muito tênue para os magistrados que divide a questão do enriquecimento sem causa, né, de você auferir muitos valores e de você receber um dano moral justo. Então, o que seria o justo para essa pessoa? É até engraçado falar, eu peguei um processo, né, antigo e vi uma condenação, processo de 2000, 2002 mais ou menos, e vi uma condenação de dano moral em 15 mil reais. Falei, nossa, isso na época que o salário mínimo acho que não devia passar dos 500 reais. Então era muito, era um dano moral, né, que realmente ali satisfazia aquela pessoa, o que ela sofreu, o abalo psicológico. E hoje, né, com o salário mínimo aí a 1.300, quase 1.400 reais, nós temos danos morais aí que não passam de 10 mil reais, quando muito. Né? Então, assim, à medida que o salário foi aumentando, esse dano moral foi reduzindo. Então, é praticamente algo ali só para deixar a pessoa satisfeita, né? Com um a mais ali na condenação. É possível fazer também, por exemplo, uma reclamação ou registrar na FEBRABAN ou no Banco Central, dependendo da forma como a pessoa for tratada pela instituição financeira, a omissão, não sei, há essa possibilidade e é eficiente? É sim. Nós, através do SINDAP, quando nós recepcionamos esse aposentado, né, filiado ali, o primeiro passo que nós fazemos, além de dar essas orientações, caso ele já ocorreu o golpe, ele caiu no golpe, devolveu o dinheiro para terceiros, nós formalizamos uma reclamação, sim, para o Banco Central. Porque o Banco Central ele irá intimar o banco para, num prazo de 10 dias, ali, prestar informações. Então, a gente junta o comprovante, as conversas e formaliza essa reclamação. Alguns bancos fazem vista grossa. Então, ignora, fala, o contrato foi feito, tudo certo, não tem nada errado. Outros bancos reconhecem que houve uma fraude ali. Então, hoje os bancos eles têm um setor que trata dessas situações e fala, ó, reconhecemos que houve a fraude, nós vamos suspender esse contrato. Mas, às vezes, esse contrato ele é suspenso e já descontou 4, 5, 6 parcelas. Né? E aí nós entramos na justiça para requerer o pagamento dessas parcelas das quais o banco não devolveu. Ele simplesmente encerrou o contrato por ali. Bom, quem quiser assim, saber mais informações, buscar levar os casos, né, até vocês, como é que aí especialmente a gente está falando de idosos, aposentados, pensionistas, como é que pode procurar? O sindicato tá aberto, né, o próprio conselho? Nós temos os PROCONs, né, que estão abertos a todo o público, e o SINDAP também está de portas abertas para acolher esse idoso, recepcionar ele, auxiliar ele da melhor maneira possível. Todas as orientações e informações que são prestadas ali, elas são gratuitas. Nós estamos hoje localizados na Rua Batista das Neves, com a 24 de outubro, bem no final da rua do INSS. Então, esse idoso indo lá, caiu num golpe, não sei aonde procurar, procura o pessoal do SINDAP, nós lá vamos atender e ver se dá para solucionar, inclusive orientar de como proceder uma devolução, de como fazer algo, né, de algo que não foi contratado, para auxiliar essa pessoa e evitar que ela venha a estar em um empréstimo aí de 84 parcelas. Bom, é alguma questão que a gente não abordou que você queira falar, trazer para encerrar? Gostaria de falar também, além dessas instituições que eu citei, que nós temos um trabalho também muito belo feito pela Defensoria Pública. Eu não posso deixar de citar aqui, a Defensoria hoje está
na maioria dos municípios do estado de Mato Grosso, e tem um núcleo especializado, que é o Nudecom, que também faz esse trabalho muito bem, com muita excelência, de atender essa população idosa, que sofreu um golpe. Então, eu poderia citar aqui a Defensoria, que também é uma instituição valorosa no nosso estado. E você tem escritório próprio, tem contato, quem quiser também te procurar como advogado, ou redes sociais? Eu tenho sim. A rede social é Felipe Dorileu, 7, e a outra é o Sindap MT. Então, procurando ali a gente através do Sindap, vamos atender a todos esses idosos. Tá joia. Muito obrigada novamente pelas suas informações. Eu que agradeço. Tudo bom. Gente, nós conversamos com o Felipe Dorileu, advogado, consultor jurídico do Sindap MT, que é o Sindicato dos Aposentados Pensionistas e Idosos de Mato Grosso, trazendo aí informações muito importantes, né, sobre esses golpes. Então vamos ficar atentos e vamos ajudar também quem a gente conhece, quem está na nossa rede aí, que é idoso, que é pensionista, que é aposentado, trazendo orientação. Procure o Sindap, só procurar nas redes sociais. A do Felipe é Felipe Dorileu 7. Fica essa dica, então, eu peço para você, curta, mas principalmente compartilhe para as pessoas terem essa noção que isso não acabou e está piorando cada vez mais. Então fica essa dica para você, marque a nossa nova rede social, rdtv.news. Obrigada pela audiência, até a próxima.